O que a Bíblia diz sobre jejuar? A resposta da Bíblia. Nos tempos bíblicos, as pessoas tinham o costume de jejuar, mas Deus só aprovava os jejuns feitos pelos motivos certos. Hoje, a Bíblia não exige e nem proíbe que as pessoas jejuem. Por que algumas pessoas da Bíblia jejuavam? Para receber ajuda e direção de Deus. As pessoas que estavam viajando para Jerusalém jejuavam para mostrar que queriam ter a ajuda de Jeová. Às vezes, Paulo e Barnabé jejuavam para escolher os anciãos da congregação, para se concentrar em fazer a vontade de Deus. Depois que se batizou, Jesus jejuou por 40 dias para se preparar para fazer a vontade de Deus durante seu ministério, para mostrar arrependimento pelos pecados. Por meio do profeta Joel, Deus disse aos israelitas infiéis: "Voltem para mim de todo o coração, com jejum, choro e lamento." Joel 2, 12-15. Para celebrar o dia da expiação. A lei que Deus deu à nação de Israel incluía uma ordem para jejuar no dia da expiação, que acontecia uma vez por ano. A nota diz: Deus disse aos israelitas: "Vocês devem afligir a si mesmos", ou "afligireis as vossas almas", no dia da expiação. Levítico 16, 29 e 31. Almeida Corrigida Fiel. Essa expressão se refere a jejuar. Assim, uma Bíblia em inglês, Contemporary English Version, diz: "Vocês devem ficar sem comer para mostrar que estão tristes por causa dos seus pecados." Fim da nota. Os israelitas deviam jejuar nesse dia para se lembrar de que eram imperfeitos e de que precisavam do perdão de Deus. Quais são alguns motivos errados para jejuar? Para impressionar outros. Jesus ensinou que o jejum deve ser algo particular, apenas entre a pessoa e Deus. Para mostrar que é melhor que os outros. Jejuar não torna alguém moralmente ou espiritualmente superior a ninguém. Para tentar compensar por um pecado. Deus só aceitava o jejum quando a pessoa era obediente e mostrava que estava arrependida de coração por algum pecado que tivesse cometido. Para cumprir uma obrigação religiosa. Nesse sentido, Deus é como um pai, que não se agrada quando seu filho diz que o ama, mas faz isso só por obrigação, e não de coração. Os cristãos precisam jejuar? Não. Deus exigia que os israelitas jejuassem no dia da expiação. Mas, quando Jesus pagou de uma vez por todas os pecados dos que se arrependem, não era mais necessário celebrar essa data. O dia da expiação era uma parte da lei mosaica, mas os cristãos não precisam mais seguir essa lei. Por isso, cada cristão pode decidir se vai jejuar ou não. Os cristãos sabem que não precisam jejuar para adorar a Deus. A Bíblia nunca associa o jejum com a felicidade, mas a alegria é muitas vezes relacionada com a verdadeira adoração a Deus e reflete a personalidade de Jeová, o Deus feliz. 1 Timóteo 1, 11. Mitos sobre o ponto de vista da Bíblia sobre o jejum. Mito. O apóstolo Paulo disse que os cristãos casados têm que jejuar. 1 Coríntios 7, 5. Almeida Corrigida Fiel. Fato. Os manuscritos mais antigos da Bíblia não falam sobre jejuar no texto de 1 Coríntios 7, 5. Tudo indica que alguns copistas da Bíblia acrescentaram essa palavra não só nesse versículo, mas também em Mateus 17, 21, Marcos 9, 29 e Atos 10, 30. Muitas traduções modernas da Bíblia omitem essas referências a jejuar, que não aparecem no texto original. Mito. Os cristãos devem jejuar para se lembrar dos 40 dias que Jesus jejuou no deserto depois do seu batismo. Fato. Jesus nunca ordenou que as pessoas fizessem esse jejum, e a Bíblia também não diz que os cristãos nos dias dos apóstolos fizeram isso. A nota diz: sobre a história dos 40 dias de jejum da Quaresma, a Nova Enciclopédia Católica, em inglês, diz: nos 3 primeiros séculos, o período de jejum em preparação para a Páscoa durava no máximo uma semana. O limite costumava ser de 1 ou 2 dias. A primeira citação de um período de 40 dias
aparece no quinto cânon do Concílio de Nicéia, 325. Mas alguns eruditos contestam se a citação está mesmo falando sobre a Quaresma. Segunda edição, volume 8, página 468. Fim da nota. Mito: os cristãos devem jejuar ao celebrar a morte de Jesus. Fato: Jesus não disse para os seus discípulos jejuarem para celebrar a sua morte. Jesus disse que seus discípulos iriam jejuar quando ele morresse, mas ele não estava dando uma ordem. Ele estava apenas falando sobre algo que iria acontecer. A Bíblia disse que os cristãos que estivessem com fome deviam comer em casa antes de se reunirem para a celebração da morte de Cristo.